Preservar o patrimônio do lugar é algo essencial. Afinal, o patrimônio é uma expressão da memória. É o resultado do trabalho de nossos antepassados. Porto Nacional, por exemplo, detém um centro histórico. Aquele patrimônio edificado, ele é uma memória física das coisas que os nossos antepassados construíram. Então é extremamente importante valorizar a memória. E a memória, ela é um registro, né? Que é um registro de documentos, é um registro de lembranças, de emoções, de sentimentos, toda de uma aura que faz parte, né, desse universo. Todos esses objetos, eles são passíveis de rememoração. E principalmente a gente pode vivenciar e ter esses patrimônios que até Pierre Nora chama que são os lugares de memória, né? Que são os museus, as bibliotecas, os arquivos, são justamente nesses locais que estão armazenados toda a memória de uma sociedade. Esses movimentos, eles são fundamentais, né, para despertar nas pessoas esse pertencimento, essa conexão com algum lugar, com o seu lugar, mesmo que você não esteja mais nele, que você tenha ido embora, que as suas experiências sejam outras, que você tenha se conectado de alguma forma com outros lugares, mas essa referência está ali preservada. É a memória que nos garante a continuação dos pensamentos, tanto filosófico quanto do pensamento social, né? A memória dos velhos, por exemplo, como diz Ecleia Bossi, uma das principais estudiosas da memória no Brasil, ela é fundamental para a construção do tecido social. Preservando a memória dos objetos, a memória de um arquivo, a memória de uma festa, a memória de uma celebração, é transmitir de geração para geração, em especial proporcionando que as gerações futuras tenham oportunidade de conhecer a memória de um determinado lugar, de um determinado povo, de um determinado grupo. Então, a memória, quando ela é preservada, quando ela é escrita e registrada, e ela consegue perpetuar ao longo dos anos a história do seu povo, da sua civilização. Quando você tem a memória preservada, quando você chega num lugar e lá você encontra uma edificação, quando você encontra uma comida, quando você encontra uma música, quando você encontra um amigo, tudo isso despertam em você essas referências. A memória, além dela ser importante pelo fato de nos lembrar, né, de nos fazer relembrar tudo aquilo que nós vivemos e construímos, ela também é importante que ela seja registrada nos livros, no audiovisual, enfim, nos demais recursos de preservação de memória. O patrimônio de um lugar deve ser preservado, em especial com a garantia de políticas públicas, de ações, de projetos, e também os próprios citadinos, os próprios moradores dos lugares são guardiões, eles devem também contribuir com a preservação desse lugar, preservação e ou conservação desses lugares. Justamente a preservação e a manutenção desses locais de memória.
né, que são os museus, as bibliotecas, os arquivos. O passado é o que eu fui até então, é o que nós fomos até então. É a partir dele que alguma coisa, né, será construído, né? Será destruído ou construído, né? Eu acho que o passado ele tem essa uma importância muito grande na vida, na memória, para a memória do ser humano. Às vezes a memória de uma pessoa mais velha, quando ela nos revela alguns aspectos, a gente como que abrisse uma chave e a gente passa a compreender outros aspectos que a gente ignorava por desconhecer a memória da sociedade. Uma memória, ela só tem valor quando nós nos sentimos pertencidos, quando nós envolvemos os sentimentos, quando nós passamos a perceber a importância para aquela população que lá vive e ao mesmo tempo para aquela população que visita. Tudo que se passou, ele sempre volta. Ele sempre está voltando, mas com outras singularidades, outros significados, outros sujeitos, outros personagens. Não só o historiador fala com o passado, mas nós todos falamos com o passado. A sociedade é que tem o papel maior de preservar. Não adianta as leis, os protocolos, se a sociedade do lugar não entender o valor de cada patrimônio, o valor, seja o patrimônio material ou imaterial, ele tem o mesmo valor. Um não é mais importante que o outro, ambos se complementam. E a memória é que pode que nos dá a condição de, por exemplo, entender em pormenores a história de cada monumento, a história de cada patrimônio histórico. Todas as áreas que começam a se preocupar, a despertar, justamente para que nós não perdemos a autenticidade, que nós conseguimos registrar tudo isso. Então, por isso que ela está agora vindo em voga, para que nós podemos valorizar o patrimônio cultural e passar para nossas gerações futuras. A preservação da memória, a preservação do patrimônio, não é algo que dá retorno para a sociedade, né? Então, por isso que é um tema que acaba caindo no esquecimento das pessoas, ou mesmo não existe tantas políticas públicas ou mesmo investimento para a preservação da memória. Quando a população ela está inserida no processo, quando ela compreende essa importância, quando ela vivencia isso no seu cotidiano, ela tem interesse em preservar. As tecnologias hoje transformaram essa forma de se relacionar com a cultura, com a memória e com as pessoas, com a sociedade. É extremamente importante conhecermos e darmos valores aos objetos, às imagens,
as pessoas, as histórias, né, e dar importância para tudo isso, inclusive a história oral, que é uma das formas que se transmite o conhecimento e se registra através das escritas ou dos vídeos, dos documentários. Então é extremamente importante essa nova tecnologia para o acesso. A partir do momento que você registra a fala de uma pessoa e ao mesmo tempo a imagem, ela reflete a vivência e pode trazer para a posteridade, porque nesse sentido a informação ela é disponibilizada por meio da mídia, né? Então isso pode sim se perpetuar. Produz de forma instantânea com outros pesquisadores, com outras pessoas ao mesmo tempo. Isso tudo é disponibilizado aí nas diferentes redes, mas nós continuamos perdidos em relação a essa quantidade de informação. Nós não sabemos buscar, nós não sabemos selecionar, nós não sabemos como fazer uso de toda essa informação. Então, nós temos que escolher, ampliar o leque de fala, os espaços de fala. Nós temos que lidar melhor com esse processo de armazenamento, né, esse processo que é tecnológico, que ele é fundamental. E aí a questão última, né, que é a divulgação disso.